A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, eu estou aqui... Bom, eu vou pegar alguns comentários, sabe, porque é demais, sabe, a mentalidade das pessoas, tá? Mas eu vou apresentar aqui alguns comentários, ó. Esse aqui, ó, nosso irmão Cristiano Razano, né? Aqui, ó, Cristiano Razano escreveu. Ele: nunca vi isso na igreja. Olha que vou na igreja desde pequeno. Hoje tenho 43 anos. Isso conversa fiada de quem vai no pecado e desobediência. A doutrina de Cristo, quem mata a alma é pecado contra a própria alma. É porque ele viu esse vídeo aqui, né? Ele viu esse vídeo aqui, ó. Tá vendo? Assassino de almas, né? Que é esses vídeos aqui, quer ver, ó? Assassinos de almas, espera aí. É esse mesmo aí. CCB, Ministério de Jandira, genérico conceito. Cuidado, parte 2, né? Então, veja, eu respeito a opinião do nosso querido irmão Cristiano Razano, né? Que ele disse que nunca viu isso na igreja. Olha que eu vou desde pequeno, tenho 43 anos. O que ele tem de idade, eu tenho de igreja, congregação. E eu vi um que se suicidou e 2 outros que sobreviveram, mas com as suas personalidades desestruturadas. Esse outro aqui, ó, Francisco Santos, ó. Tá vendo? Francisco Santos. Olha o que ele fala: velhinho safadinho, bota 4 pontinhos, vai te converter, só tem 2 estradas. Ou vai por uma ou por outra, não existe meio termo, ou é ou não é. Você fala como os loucos, entendeu? Ele se manifestou dessa maneira. Por quê? Porque viu esse vídeo denunciando, né? Esse aqui, ó. Aqui não é esse aqui, denunciando os assassinos de almas, tá vendo? Ficou bravo, viu esse vídeo aqui e ficou zangadinho, né? Entendeu? Tem outro também aqui. Esse aqui, então, vou dizer uma coisa para você. Ele é criminoso, né? Ele é um criminoso. Por quê? A Constituição do nosso país diz que é livre a manifestação de pensamento. Às vezes, você pode me xingar, me denunciar, me insultar, agredir, maltratar, e eu até respeito essas pessoas, tá? Ok? Mas você não pode fazer isso usando uma figura e um nome falso. Isso é crime. O artigo 5º da Constituição diz, né, que é livre a expressão de pensamento. Isso é direito garantido, tá, pela Constituição, sendo vedado o anonimato. Quer dizer, o cara esconde a cara para me insultar e agredir e tal, e foi lá e meteu o pau em mim, dizendo que eu sou um lixo, meu canal é um canal idiota, você é um lixo, né? E ainda se diz filho de um desembargador, lá do estado do Yonde, que é o estado que ele vive lá. Peraí. É lá de Fortaleza, ele é filho de um desembargador lá da justiça, lá de Fortaleza. Entendeu? O cara vem me agredir usando nome falso, uma figura. Quando eu estou denunciando, o que eu estou fazendo? Eu estou denunciando crimes. Porque, veja bem, eu estou revelando isso agora, tá bom? Eu faço vídeos e escrevo texto já há 18 anos, tá? 19 anos agora. Né? Agora eu estou contando quem eu sou. Eu, aos meus 22 anos, eu deixei minha família e fui para o meio dos índios levar o evangelho. Tá? Eu dei a minha vida por almas perdidas. Agora eu não consigo ficar calado
assistindo crimes como estes. Tá? A princípio, eu quando vi o ancião, o cooperador expulsando, dentro do templo, o pai do meu concunhado, porque ele entrou numa contradição, ele cometeu o adultério. Mas ele nem era crente, é um homem religioso, viciado em igreja, entende? Nesse sistema religioso, nada sabia do que a Bíblia diz, né? E entrou nessa contradição e foi expulso, entende? Eu vi isso acontecer, eu pensei que era loucura destes homens. Até o dia que eu descobri que para ti existia o tal do pecado de morte. Eu vou mostrar para vocês aqui o pecado de morte. Pecado de morte ou para a morte. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Mostrar que não existe esse tal de pecado de morte. Tá? Mas desde o ano de 1948 que eles vêm falando em pecado de morte. Que história é essa? Tá aqui, ó, vamos ver. Tá aqui, ó, essa aqui é a fotografia, tá? Do tal do pecado de morte, tá? Na lista de ensinamento, tá? Tá vendo aqui, pecado de morte cá em cima? Mas eu vou procurar uma outra. Aqui, ó. Então daqui, ó. Ó, ensinamento de 1984, tá? O tópico 2, erros de doutrina. Pregar que adultério não é pecado de morte. Quem pregou que adultério e fornicação não é pecado de morte, deve se retratar perante a Irmandade e desfazer o que disse. Servo que pregou erros de doutrina deverá receber a correção dada pelos outros servos e desfazer o seu erro perante a Irmandade. Tá? Tá ok? Mas já em 1948, tá? Há notícias de que já matavam pessoas e destruíam famílias. Isso aí na perversão, ó, ensinamento de 1948. O pecado cometido após haver aceito o Senhor Jesus deve ser julgado pela igreja, sempre de acordo com a palavra de Deus, a não ser o pecado de morte. E depois disso, um desses pecados de morte é o que é cometido por aqueles que se levantam contra a obra do Espírito Santo. Então, quando fala que um desses pecados de morte, quer dizer que tem vários pecados. Tá? Então, começar a princípio, né, era aqueles que se levantavam o que eles chamam contra a obra de Deus, diz que pecaram de morte. A Bíblia ensina que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quer ver? Eu vou mostrar aqui na Bíblia para vocês. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, veja, vamos ver o que o ensino do Senhor Jesus, tá? Para entender direitinho, tá? Então, o que era? Vamos entender. Está aqui, ó. Mateus capítulo 12, versículo 31. Começa no 29, se não me engano, quer ver? Ó? Aqui, ó. O que estava acontecendo? Ó? O Senhor Jesus expulsou o demônio e de tal modo o curou que o cego mudo falava e via. E toda a multidão, ó, Mateus 12, versículo 23, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então veja, quem estava realizando esta obra maravilhosa, o endemoniado, era cego e mudo. Tá? Então, o Senhor trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. E de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Uma obra linda, né? Realizada pelo poder do Espírito Santo. E os fariseus que viram isso diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Entendeu?
Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa divididas contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Depois diz, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não o manietar o valente, saqueando então a sua casa? Depois diz, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, todo pecado se perdoará aos homens, até adultério, fornicação, crimes, tem perdão desde que haja um sincero arrependimento. Pedro traiu o Senhor. Pedro, o apóstolo, traiu o Senhor por 3 vezes e foi perdoado. Davi adulterou, foi perdoado. Não somente adulterou, como também armou uma cilada para que o marido da mulher com quem ele adulterou, Batseba, fosse assassinado, morto. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Entendeu? Então, por que tinha esse tal do pecado lá de 1948, que o pecado de morte que é cometido por aqueles que se levantam contra a obra do Espírito Santo? Que história é essa? Aqui, vamos ver, vamos melhorar o tamanho da fonte aqui. O que é cometido por aqueles que se levantam contra o Espírito Santo? Porque eles se entendiam, os ministros, os anciãos no passado, eles acreditavam que eles eram possuídos pelo Espírito Santo na tribuna. Possessão, que nem lá nos espíritos, lá no centro espírita. O Espírito Santo descia, tomava o corpo deles e usava a boca deles para falar com a Irmandade. Olha, isso aí é loucura. Isso é absurdo, isso não acontece. O Espírito de Deus não toma posse do corpo de ninguém. Tá? O irmão Jorge Cury fez uma circular dizendo que não existe isso. São homens falando para homens. Né? Isso não acontece, porque é tanta idiotice nessas listas de ensinamento desses homens. Agora, a determinado ensinamento é bom e válido há 2 anos atrás, hoje Deus já não serve mais, já mudou o pensamento, já é diferente, entendeu? Então, mas eles se achavam os caras, né? Então, se alguém contestasse o ensinamento do ancião, né, eles acreditavam que a palavra de Deus estava na boca deles, não na Bíblia, que a Bíblia é um livro, é uma letra morta, né? Teve um tempo que achavam que ler a Bíblia deixava a pessoa maluca, entende? Então, eles achavam que alguém que contestasse o ensinamento deles lá era blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas depois a princípio eram os adúlteros, os fornicários, depois quem chamasse o ancião no final do culto dissesse, isso que você pregou aí é mentira, a Bíblia não ensina nada disso. Pronto, você já ia para a lista dos cães das porcas lavadas, daqueles que vomitaram, cães que vomitaram no prato que comeu, um monte de coisa, entende? Isso
foi até o ano de 2016, né? Em 2016, né, eles resolveram corrigir isso aí. Espera aí se eu acho aqui, deixa eu ver aqui, ó. Espera aí, vamos ver lá. Ei, meu Deus do céu, espera aí. Não existe pecado de morte, está cá em cima, está bem lá em cima. Aqui, ó. 2016, está vendo aqui, ó, tópico 33, pecado de morte. Não consta na Escritura a expressão pecado de morte. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, 16, 17, está escrito: há pecado para a morte, e há pecado que não é para a morte. Afirmar que alguém pecou para a morte, ou dizer que aquele irmão pecou de morte, isso não nos pertence afirmar, pois somente o Senhor sabe se a pessoa cometeu pecado de morte ou não. Quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz. Porém, o Senhor Jesus foi feito por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Quanto à disciplina, cabe ao ministério julgar. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: eles foram lá, pegaram um versículo lá de 1 João, né? Capítulo 5, versículo 17, né? E fizeram o quê? Tá vendo? Vamos ver aqui, versículo 5, versículo 16. Diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, ou não é para a morte, para a morte. Está vendo aqui? Orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Para a morte. E depois diz: há pecado para a morte, e por esse eu não digo que ore. Então o que eles fizeram? Eles sacaram a preposição para e colocaram a preposição de. E criaram então o quê? Pecado de morte. Né? Pecado de morte. E aí começaram a praticar crimes, expulsando da igreja as pessoas. Eu vi 3 casos, né? Se fizer uma conta aí, ao longo de 1940, lá de 1940 até agora 2019, as minhas contas, né? Somos 165 mil pessoas atingidas, vítimas, 165 mil famílias destruídas, das quais 55 mil se suicidou, essas pessoas se suicidaram, e 110 mil simplesmente viveram vidas terríveis. Pessoas que foram para o vício, para as drogas, né? Para o pecado, para o adultério, para a fornicação, entendeu? Se embriagaram, viveram caídos pelas calçadas. Outros, sei de casos que puseram um saco de lixo nas costas, saíram pelas estradas, entende? Se alimentando de restos de lata de lixo, entende? Lógico, porque o cara não sabe nada do que a Bíblia diz. E aquele falso profeta mentiroso lá da tribuna está dizendo que o cara pecou de morte, já não é das minhas ovelhas, é um cadáver, está fedendo fora daqui. Ele entende que foi ensinado que aquilo é a boca de Deus, e Deus está dizendo essas coisas para eles. O cara viveu vida, desestrutura a personalidade do camarada. É uma depressão terrível, uma situação de derrota incrível, né? Então acontece tudo isso. Suicídio, pessoas que se desgraçam pela vida, entende? Quando não é nada disso. Que pecado é esse aqui que há pecado para a morte, pelos tais eu digo que não ore. O que é isso? O que é isso? Esse pecado para a morte. É morte espiritual? Não, em absoluto. Deus não mata seus filhos. Isso aí é a disciplina de Deus. Vamos ver aqui Hebreus capítulo 12. O que diz a palavra de Deus aí em Hebreus 12? Vamos lá, procurar aqui o livro de Hebreus. Era aí, ó, Hebreus. Vamos ver lá que diz no capítulo 12. Como Deus trata seus filhos. Vamos ver aqui, ó. Deus repreende seus filhos, ó. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
Aqui começa dizendo, ainda não resististe ao teu sangue combatendo contra o pecado. Depois fala, ó, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como a filhos. Como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido. Então, o autor do livro de Hebreus está dizendo que o crente verdadeiro, aquele que é nascido de Deus, Deus não mata, ele corrige, ele repreende. E o autor está dizendo, ó, não desprezes a correção do Senhor. E não fique desanimado, não desmaie quando você está sendo repreendido. Por quê? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Entendeu? O Senhor corrige aquele que ele ama. É seu filho, ele ama. E ele corrige. E açoita, mete chicote nas costas de qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Deus nos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Está entendendo? Então aqui fala que filho há quem o pai não corrija. Agora, se você não tem disciplina, se você está no pecado, vive por aí de qualquer jeito, diz, paz de Deus para cá, paz de Deus para lá, mas você é um velhaco sem vergonha, né? E não acontece nada com você, é porque você não é filho de Deus. Aqui diz, se estáis sem disciplina da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O que é o bastardo? O bastardo é aquele cara que não tem pai. É aquela mulher que não tem mãe, nem tem pai. É bastardo. Tá? Porque aos seus filhos o Senhor disciplina. E depois no 9 diz assim, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Entendeu? Então todos nós, né? Eu fui moleque, né? Meu pai, meu Deus do céu, metia o chicote em mim, hein? Quando eu fazia minhas artes. E minha mãe também, não deixava barato não, era chinelada. Está aí castigo, entendeu? O verso 10 diz, ó, porque aqueles, quer dizer, os nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Está vendo? Não é verdade isso? Seu pai via qualquer coisa errada e ele, ó, metia o chinelo em você, né? Mas este, falando sobre o Deus, né? Para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Entendeu? Depois o 11 diz, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. É verdade mesmo. O crente desobediente, Deus quebra a perna dele, quebra um braço dele, quebra a cabeça dele, mete lá ele vai lá no hospital, põe ele lá na UTI, ele fica lá gritando, ai meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E aqueles que são obstinados na desobediência, Deus mata a carne para salvar a alma. Ele não manda o filho dele para o inferno, ele mata a carne. Mata a carne, bota ele vai para o cadáver, o corpo vai para o fundo de 7 palmos de terra. Aí eu quero ver o cara lá embaixo pecar, né? Para salvar a alma, para levá-lo para a sua glória. Então não é de gozo, né? A disciplina de Deus, não, ninguém fica feliz da vida não, né? O cara fica triste, né? Por quê? Porque está tomando pancada, né? Mas depois produz fruto pacífico de justiças nos que são exercitados por ela. Quer dizer, aqueles que depois que você toma umas pancadas, aí você toma jeito, né? Fala, opa, peraí. Aí você começa a andar na presença de Deus. E aí aconselha, aí, 12 diz assim, aí, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados.
e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Está entendendo? Então veja assim, ó, e depois diz assim o 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está dizendo que o crente salvo e desobediente não vai ver o Senhor? Não, vai ver o Senhor sim, porque Deus não mata seus filhos. Aqui está dizendo que sem justiça, sem paz e sem santificação, você não é crente, não é de Deus, tá? E você não vai ver o Senhor. Agora, os verdadeiros crentes nascidos de Deus, Deus mete chicote nele e ele vai andar mesmo em santificação e justiça e vai se desviar do mal. Porque Deus não dá moleza para os seus filhos não, tá? Ou anda direito ou não anda direito. Não tem meio termo, não tem meia boca. Tá? Então é isso daí. Agora, os caras não, começaram a matar almas, expulsar as pessoas dentro do templo, destruindo famílias, matando essas pessoas. Eu, na minha vida, vi 3 casos, né? É possível até, né, que o nosso querido irmão aí, onde é que está aqui? Que é o nosso irmãozinho lá, como é que é o nome dele aí? O Cristiano Razano, né? Ele não viu isso na igreja dele lá, porque ele está pensando num lugarzinho pequeno, né? Uma cidade pequena, sabe? Entendeu? Mas o Brasil é grande. Hoje tem quantos templos aí? 8.000 templos? Pode ser que o Francisco Santos também não tenha visto o que eu vi, né? Entendeu? Tá bom. Mas presta atenção, tá? Bom, para o vídeo por aqui, porque está com 27 minutos. Vai ter uma segunda parte, tá? Vai ter uma segunda parte aí, nós vamos continuar comentando aí, que precisa esclarecer algumas coisas, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.